Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Arte Nativamente. Aqui a gente fala sobre bioconstrução, casas ecológicas e também um pouco sobre nosso estilo de vida. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os testes de solo. Bom, você já deve ter percebido que por onde você anda, o solo geralmente tem características bem diferentes. Não só na cor dele, mas também sua granulometria e sua composição. Hoje eu vou te ensinar um pouco mais sobre o reconhecimento dessa composição do solo. O solo geralmente é composto por 5 partículas. A matéria orgânica, que fica na parte mais superficial, a argila, o silt, a areia e eventuais pedriscos. O ideal quando buscamos um solo para construção é que a gente retire dele toda a parte produtiva, ou seja, retirar toda a camada superficial da matéria orgânica. Então, para coletar esse solo, tanto para fazer os testes quanto depois para a construção, a gente vai ter que cavar pelo menos 50 centímetros, dependendo da característica do solo mesmo. Esse solo aqui, que a gente vai utilizar hoje, foi cavado pelo menos 1 metro de profundidade e ainda a gente percebe que tem algumas raízes, então apesar de ser uma terra mais pura, assim, sem matéria orgânica, ainda tem um pouquinho. Depois da gente tirar a matéria orgânica, então vai sobrar a argila, o silt, a areia e eventuais pedriscos. As pedras também, dependendo da técnica, ela não vai influenciar, mas algumas técnicas é necessário peneirar a terra para estar utilizando esse solo sem esse tipo de material. Além disso, cada técnica ela requer uma quantidade específica de composição desse solo. Por exemplo, a terra ensacada, o ideal é que ela tenha cerca de 30% de argila na sua composição. E o restante dessa massa vai ser composta pelo silt, que vai ser uma pequena porção, mas principalmente por areia, com diferentes granulometrias. Já a técnica de quincha, por exemplo, que é essa parede que a gente está aqui na frente, ela é uma massa mais maleável. Então, na sua composição, vai entre 15% e 25% de argila, dependendo do tipo da argila, porque a gente também tem vários tipos de argila. Na composição dessa massa, então, vai essa quantidade de argila, silt, areia, palha e água, que ela é uma massa mais maleável do que a da terra ensacada. Então, para a gente chegar nessa massa ideal para cada técnica, o mais importante é a gente conhecer o solo que a gente vai estar trabalhando. Então, primeiro a gente vai fazer esses testes que eu vou estar mostrando na sequência do vídeo para vocês, e você vai poder reproduzir ele na sua casa, porque são testes bem simples. Vão ser 4 testes, na verdade 3 deles eu vou estar fazendo aqui e um outro teste eu vou indicar para vocês, que também ele é muito importante, então eu vou deixar por último e depois eu falo ele para vocês. E se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e também aperta no sininho para ser lembrado quando a gente lança vídeos novos por aqui. Então vamos lá fazer esses testes? O primeiro teste que a gente vai conhecer é o teste de decantação ou sedimentação. A gente vai precisar então de um vidro que seja transparente, não pode ter rótulos nem adesivos. Vamos colocar então uma porção dessa terra que a gente já coletou, mais profunda, né, sem muita matéria orgânica. A gente pode preencher metade desse vidro com essa terra. E na sequência a gente vai preencher o restante do vidro com água. Depois de colocar a água, então, a gente vai tampar esse vidro novamente e vamos agitar ele com a água e a terra que está ali dentro. No final, então, a gente pode dar algumas batidinhas no vidro para tudo ficar bem acomodado. Depois de algumas horas, isso vai depender muito do tipo do solo, a gente vai poder observar a decantação desses materiais. Na parte superior da água, vamos perceber a matéria orgânica. Depois, logo abaixo da água, podemos observar a argila, que são as partículas mais pequenas.
Na sequência vem o silt, depois areia e depois eventuais pedriscos. O próximo teste é o teste de corte. A gente vai pegar também uma porção do nosso solo já separado e adicionar um pouco de água, mas não muito, é só para a terra ficar mais modelável. Com essa terra, a gente vai fazer uma esfera de aproximadamente 5 centímetros de diâmetro e é muito importante que a gente amasse bem toda essa terra para todas as partículas se misturar muito bem. Depois de ter feito a esfera, a gente vai cortar essa esfera ao meio e então vai observar as características desse solo. Quando o solo tiver muito brilho, é sinal que tem muita argila nesse solo, como é o caso dessa esfera que a gente está mostrando aqui. Já quando o solo tiver um aspecto mais opaco, é porque ele tem mais silt na sua composição. E quando for mais areia, a gente vai conseguir perceber os grânulos bem aparentes, assim, porque a areia é um grânulo que já conseguimos ver com mais precisão. O próximo teste é o teste da fita. Também pegando uma porção desse solo, a gente vai adicionar um pouco de água até tornar ele modelável e começar a amassar para misturar todas as partículas. Com essa porção, a gente vai formar um rolo de aproximadamente 20 a 25 centímetros. E então é bom você ter uma mesa, uma superfície que você pode modelar esse rolo e depois você vai achatá-lo como se fosse uma fita. Depois disso, você vai deslizar essa fita numa superfície que pode ser a mesa ou a sua própria mão para identificar o quanto distante da sua mão a fita vai quebrar. Se a fita quebrar em pequenos pedaços ou até mesmo esfarelar, é porque tem muita areia na sua composição. E se quebrar em pedaços maiores, é porque tem bastante argila na composição. E o último teste, mas não menos importante, é o teste de laboratório. A gente pode coletar uma porção do nosso solo e estar levando para um laboratório na sua região para conhecer melhor mesmo certinho quais são as quantidades, as porções de toda a composição do seu solo. Esse é o único teste, na verdade, que ele vai te dar com mais exatidão todas essas características. Esses outros testes que a gente fez, eles são bem importantes para a gente até mesmo se conectar e conhecer melhor o nosso solo, mas o teste de laboratório com certeza é o mais indicado para você estar identificando todas essas características. E agora que você já sabe qual é a composição do seu solo, bora fazer uma parede igual essa aqui atrás? Bom, a gente tem vários vídeos por aqui no nosso canal que mostra como fazer algumas paredes e também fala sobre as técnicas de bioconstrução. Eu vou estar deixando eles aqui nas menções desse vídeo e se você tiver interesse, pode ir lá e dar uma olhadinha. E se curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui para estar ajudando o nosso canal.